Escondendo a Palavra de Deus em Nossos Corações, por Thomas Manton. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Neste versículo você tem a prática de Davi, o objetivo e o fim de sua prática. A primeira coisa é a prática de Davi. Escondi a tua palavra no meu coração. Observe estas circunstâncias. Primeiro, o objeto, a palavra. Segundo, o ato do dever. Eu escondi. Terceiro, o sujeito, o coração. Vou abrir estas circunstâncias. Primeiro, o objeto, a palavra. A revelação da mente de Deus ao seu povo é chamada de sua lei. Seus testemunhos, seus caminhos, seus preceitos, seus estatutos, seus mandamentos, seus julgamentos e agora sua palavra. Por meio do que se entende, Deus expondo sua mente como se Ele próprio falasse conosco. A expressão é geral e compreende promessas, ameaças, doutrinas, conselhos e preceitos. Todos estes devem estar escondidos no coração. Segundo, o ato do dever, eu escondi. Uma coisa pode ser escondida de duas maneiras, seja para escondê-la ou então para acalentá-la e mantê-la. Para escondê-lo, escondido assim como o servo inútil escondeu seu talento em um lenço, Mateus 25. Então Davi, tipificando Cristo, diz: não escondi a tua justiça dentro do meu coração, declarei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi a tua benignidade e a tua verdade da grande congregação. Outros sim, para serem guardados como coisas de valor, como joias e tesouros, são escondidos em baús e lugares secretos, para que não sejam desviados ou furtados. E aqui pode haver uma alusão à lei, que era guardada em um baú ou arca. Êxodo 25, 21. Assim, a palavra é escondida não para a ocultação, mas para a segurança. Quanto à presunção de esconder nosso conhecimento para que não o percamos por vanglória, que alguns mencionam no lugar, é uma presunção tão estranha que não precisa ser mencionada. O que valorizamos mais preciosamente, salvamos com mais cuidado. Ainda temos o assunto ou lugar onde a palavra está escondida, no coração. Não apenas o cérebro ou mente e memória, mas o coração, a sede das afeições. Esconder a palavra em nossos corações é entendê-la e lembrá-la, e ser afetado por ela e com ela. Cristo diz, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Primeiro, devemos tê-los e então guardá-los. Primeiro, nós os conhecemos, então concordamos com eles e então os aprovamos, por causa da autoridade, do legislador e da excelência da coisa ordenada. E então os respeitamos como um tesouro do qual estamos atentos. E tendo-os ainda em nossos olhos, regulamos assim nossa prática e conversação. Em suma, mantê-la em nossos corações significa não apenas um conhecimento da palavra, mas uma aceitação dela. Não apenas uma aceitação dela, mas uma digestão séria e sólida dela pela meditação. Não apenas uma digestão, mas um respeito constante a ela, para que não a transgridamos, pois é uma regra, nem a percamos, pois é um tesouro, mas que possamos tê-la pronta e disponível em todas as ocasiões. Os pontos são estes. Doutrina 1. Que um dever e prática necessária dos filhos de Deus é esconder a palavra em seus corações. Veja isso confirmado por uma ou duas escrituras. Josué 1:8. Este livro da lei não se apartará da tua boca, antes meditarás nele dia e noite. Jó 22:22. Recebe, peço-te a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Por lei, entende-se toda a palavra de Deus. Guarda as suas palavras, como faríamos com coisas escolhidas, para que não se percam ou sejam roubadas, e guarda-as como um tesouro para ser usado em todas as ocasiões. No coração,
Não deixe que nadem apenas no cérebro ou na memória, mas deixe que o coração seja afetado por isso. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Seja tão diligente no estudo das Escrituras que elas se tornem familiares a nós, por meio de ouvir, ler, meditar e conferir sobre elas com frequência. Como um estranho, não deixe que elas fiquem na porta, mas receba-as em um quarto interno. Seja tão familiar quanto aqueles que moram com você. Deus reclama de seu povo. Oséias 8,12. Escrevi-lhes as grandes coisas da minha lei, mas elas foram consideradas como coisa estranha. Ser estranho à palavra de Deus e pouco versado nela é um grande mal. O que é esconder a palavra em nossos corações? Primeiro, para entendê-la, para obter um conhecimento competente dela. Nós absorvemos coisas na alma pelo entendimento. Provérbios 2,10 diz: quando a sabedoria entra em seu coração e o conhecimento é agradável à sua alma. Há primeiro uma entrada pelo conhecimento. Segundo, quando é assentida pela fé. A palavra é estabelecida no coração pela fé. Caso contrário, logo desaparece. Hebreus 4,2 diz: a palavra pregada nada lhes aproveitou, não sendo misturada com a fé naqueles que a ouviram. Terceiro, quando é gentilmente entretida. João 8,37, Cristo reclama: vocês procuram me matar, porque a minha palavra não tem lugar em vocês. Os homens estão tão possuídos pela luxúria e preconceito que não há espaço para a palavra de Cristo, embora ela irrompa no coração com evidência e poder. Ainda assim, não é entretida ali, mas lançada fora novamente como um hóspede indesejado. Quarto, quando está profundamente enraizada. Muitos homens têm emoções por um tempo. Suas afeições podem ser muito elevadas, e eles podem ter grandes acessos e elevações de alegria e deleite, mas nenhuma graça sólida. João 5,35 diz: vocês se alegraram em sua luz por um tempo. Mas agora a palavra deve ser estabelecida em uma afeição permanente, se quisermos ter conforto e lucro com ela. Lemos sobre a palavra enxertada em Tiago 1,21. Há uma palavra dando fruto e uma palavra enxertada, até que a raiz da questão esteja em nós. Em vão esperamos fruto. As razões pelas quais este é um dever e prática dos santos, esconder a palavra em seus corações, são duas. Primeiro, para que possamos tê-lo pronto para nosso uso. Nós acumulamos princípios, para que possamos colocá-los em prática em todas as ocasiões. Quando ele está escondido no coração, ele estará pronto para irromper na língua e na prática, e estará disponível para nos orientar em cada dever e exigência. Estar sempre correndo para o mercado para cada item de centavo é um método pobre. Da mesma forma, estar em busca de confortos quando deveríamos usá-los, ou correr para um livro, não é tão confortável quanto escondê-lo no coração. Como Cristo diz: um bom escriba que é instruído no reino dos céus, tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus 13:52. Ele não tem apenas o crescimento deste ano, mas a coleta do ano passado, pois assim é feita a alusão. Ele não tem apenas da mão para a boca, mas um bom suprimento por ele. Assim, um cristão não deve ter apenas conhecimento da mão para a boca, mas um bom suprimento e tesouro em seu coração, o que é uma grande vantagem nestas 7 coisas. Primeiro, esconder a palavra em nossos corações impedirá pensamentos vãos. Qual é a razão pela qual o mal está tão pronto e presente conosco? Porque nosso estoque de conhecimento é tão pequeno. Um homem que tem um bolso mais cheio de moedas de bronze do que moedas de prata, mais prontamente tirará moedas do que shillings. Seu estoque é maior, então pensamentos vãos estarão mais prontos conosco, a menos que a palavra habite ricamente em nossos corações. Mateus 12:35.
O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, atira coisas más. As obras de nossos espíritos são como nosso tesouro e estoque. A mente trabalha com o que encontra em si mesma, como um moinho moe tudo o que é colocado nele, palha ou grão. Portanto, se quisermos evitar pensamentos perversos e reflexões de vaidade o dia todo, devemos esconder a palavra em nosso coração. Segundo, quando você está sozinho e sem ajuda externa, seu coração lhe fornecerá assunto de conselho, conforto ou reprovação. Salmo 16:7. Meus pensamentos me instruem na noite, quando estamos sozinhos e há um véu de escuridão estendido sobre o mundo, e não temos o benefício de uma Bíblia, um ministro ou amigos cristãos, nossos pensamentos nos instruirão. Podemos extrair de nosso coração aquilo que será para nosso conforto e revigoramento. Um cristão deve ser uma Bíblia ambulante, ter um bom suprimento e tesouro em si mesmo. Terceiro, esconder a palavra em nossos corações nos suprirá em oração. A esterilidade e a magreza da alma são defeitos muito grandes, dos quais os filhos de Deus frequentemente se queixam. Uma grande razão é porque a palavra de Deus não habita abundantemente neles, de modo que em cada oração devemos buscar. Se o coração fosse frequentemente exercitado na palavra, as promessas sustentariam nossos corações em oração, ampliariam nossas afeições e seríamos mais capazes de derramar nossos espíritos diante dele. Salmo 45:1. Meu coração está escrevendo uma boa palavra. O que então? Minha língua é a pena de um escritor habilidoso. Quando o coração está cheio, a língua se soltará e falará livremente. Qual é a razão de sermos tão mudos e com a língua presa na oração? Porque nosso coração é tão estéril. Quando a fonte seca, haverá pouca água no riacho. Efésios 6:17. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, imediatamente, orando com toda a espécie de súplica, quando temos um bom estoque da palavra de Deus, ela explodirá em oração. Quarto, esconder a palavra em nossos corações será uma grande ajuda para nós em todos os negócios e assuntos. Provérbios 6:21-22, falando dos preceitos de Deus, ata-os para sempre ao teu coração, pendura-os ao redor do teu pescoço. Quando andares, eles te guiarão. Quando dormires, eles te guardarão. Quando acordares, eles te falarão. Em todas as ocasiões, a palavra estará pronta para lançar pensamentos oportunos. Quando acordamos, nossos pensamentos mais matinais começarão com Deus, para temperar o coração o dia todo. E enquanto estamos em nossos negócios, a palavra manterá nossos corações no temor de Deus. Quando dormimos, ela o protegerá de sonhos vãos e imaginações leves. No homem mau, o pecado absorve todos os pensamentos, ocupa-o o dia todo, brinca em sua imaginação a noite toda. Ele o solicita primeiro pela manhã, porque ele é um estranho à palavra de Deus. Mas um homem que é uma Bíblia para si mesmo, a palavra estará sempre sobre ele, incitando-o ao dever, restringindo-o do pecado, direcionando-o em seus caminhos, temperando seu trabalho e emprego. Portanto, devemos esconder a palavra em nossos corações. Quinto, é um grande alívio contra as tentações ter a palavra escondida em nossos corações. A palavra é chamada de a espada do Espírito, em Efésios 6:17. Em conflitos espirituais, não há arma comparada a isso. Aqueles que cavalgam em tempo de perigo não ficarão sem uma espada. Estamos em perigo e precisamos manusear a espada do Espírito. Quanto mais pronta a Escritura estiver conosco, maior será a vantagem em nossos conflitos e tentações. Quando o diabo veio para atacar Cristo,
Ele tinha as Escrituras prontas para ele, por meio das quais ele venceu o tentador. A porta está trancada para Satanás, e ele não consegue encontrar uma entrada tão fácil quando a palavra está escondida em nossos corações e é usada de forma pertinente. João 2,14 diz: Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes. Onde está a força deles? E a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. É uma grande vantagem quando temos a palavra não apenas por nós, mas em nós, enxertada no coração. Quando ela está presente conosco, somos mais capazes de resistir aos ataques de Satanás. Ou um homem esquece a palavra, ou perdeu sua afeição por ela, antes que ele possa ser atraído para o pecado. A palavra de Deus, quando entra no coração, ela nos fornecerá pensamentos oportunos. Esconder a palavra em nossos corações é um grande alívio em problemas e aflições. Nossos desmaios vêm da ignorância ou do nosso esquecimento. Hebreus 12:5 diz: Vocês se esqueceram da consolação que fala a vocês como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem desmaie quando for repreendido por ele. Se tivéssemos uma erva crescendo em nossos jardins que aliviasse nossa dor, o que seríamos melhores se não a conhecêssemos? Não há doença que não tenha seu remédio na palavra. Ter um conforto pronto é um grande alívio. Esconder a palavra em nossos corações torna nossa conversa com os outros mais graciosa. Mateus 12:34 diz: Da abundância do coração, a boca fala. Quando temos uma grande quantidade de tesouros escondidos na alma, eles sairão pela língua, pois há uma rápida comunhão entre o coração e a língua. A torneira corre de acordo com o licor com o qual o recipiente está cheio. Chegue até homens de espírito desagradável, perfúrios, abórdios, deles ocasião repetidas para discursos, e você não obterá deles nada além de comunicação superficial e conversas vãs. Mas um homem que armazenou seu coração com a palavra está sempre e imediatamente interpondo-se por Deus. Como uma garrafa cheia de vinho, ele precisa ter desabafo. Como os lábios do cônjuge são ditos para gotejar como favos de mel, eles estão sempre expressando expressões saborosas em sua conversa com os outros. Colossenses 3,16 diz: Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ela explodirá imediatamente se a palavra de Deus habitar em vossos corações. Antes de passar para o segundo motivo, deixe-me responder a uma objeção. Mas isso não é tirar do Espírito e dá-lo à palavra? E isso a palavra, não como está, escrito no livro de Deus, mas como está em nossos corações. Isso não seria atribuir tudo à graça criada? Eu respondo primeiro. Sem dúvida, é o ofício do Espírito trazer coisas à nossa lembrança, e a grande ajuda do Espírito de Deus é sugerir passagens que podem ser de alívio mais oportuno para a alma nas tentações, na oração e nos negócios. João 14,16. Mas o que é dado às Escrituras e à graça não é para o mal do Espírito, pois a Escritura é de sua escrita e a graça é de sua obra. Sim, ainda reservamos a principal honra ao Espírito Santo, pois ele não apenas opera a graça, mas opera pela graça. Ele não apenas escreve a Escritura, mas opera por ela. É ele quem desperta a oração, e, portanto, é mal confiar em nosso próprio entendimento e memória, pois é o Espírito que é o grande lembrador e imprime na mente pensamentos saborosos e oportunos. Segundo, admito ainda que os filhos de Deus estão sujeitos a muito esquecimento da verdade que está impressa em seus corações, em parte pela nuvem e névoa presentes que a tentação levanta. O salmista tinha verdades suficientes para apoiá-lo. Salmo 73:17.
No entanto, ele diz: até que entrei no santuário de Deus, eu era tolo e ignorante, eu era como um animal diante de você. Há tanta estupidez nos filhos de Deus que eles não conseguem se lembrar de pensamentos oportunos. Como Hagar tinha uma fonte perto dela, mas ela não a viu até que Deus abriu seus olhos. Gênesis 21. Assim, sob a tentação, todos são obscurecidos e a luz que está no entendimento é obscurecida. E em parte pelo pequeno senso que eles têm para o presente da necessidade dos confortos que a palavra propõe. Poucos são tão sábios a ponto de guardar a palavra para o futuro, e em parte por preguiça e negligência, sendo tomados por outras coisas. Às vezes é possível que sejamos guiados pelo Espírito e hajamos corretamente, meramente pela orientação do Espírito Santo, sem qualquer interposição e concordância de nossos próprios entendimentos. Como João 12:13, comparado com o versículo 16. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Estas coisas os seus discípulos não entenderam a princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e que assim lhe fizeram. Note, eles foram guiados pelo Espírito para fazer o que não sabiam no momento. Eles tinham apenas uma visão retrospectiva, não uma previsão. Eles eram ignorantes do que estavam fazendo até depois. Os pensamentos não vinham à mente deles, mas apenas na revisão. João 2:22 diz: quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram de que ele lhes dissera isto. Eles não entenderam o significado delas, mas foram guiados corretamente. Eles não criticaram Cristo, como os judeus fizeram. Eles foram guiados pelo Espírito em um caso que desconheciam completamente. Terceiro, o Espírito Santo faz uso de uma memória santificada, trazendo escrituras à nossa lembrança conforme precisamos. É feito o ato deles, porque o Espírito Santo fez uso de suas memórias. Eles se lembraram de que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumiu. João 2:17. Aqueles que negligenciam buscar e esconder a palavra em seus corações não têm tal refrigério oportuno, pois Deus trabalha mais fortemente com as graças mais fortes. Onde há maior receptividade, há maior influência. Aqueles que são ignorantes não podem esperar tal ajuda como aqueles que têm a palavra habitando ricamente em seus corações. O segundo motivo pelo qual devemos esconder a palavra em nossos corações é porque Deus o faz na obra de conversão. Hebreus 8:10 diz: porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. A mente é comparada a tábuas de pedra e o coração à arca, e então é requerido de nós escrevê-las na tábua do nosso coração. Provérbios 7:3. E aqui, escondi a tua palavra em meu coração. Como isso se segue? Porque Deus coloca a sua palavra em nossos corações, na conversão. É nosso dever esconder sua palavra em nossos corações? Eu respondo: primeiro, Deus requer o que ele faz, para mostrar o dever da criatura, bem como o poder de sua própria graça. Deus deve converter e voltar. Ainda assim, você deve voltar, circuncidar seu coração. E eu circuncidarei, mortificar seus membros, etc. E ainda, se através do Espírito mortificar as obras do corpo, você viverá. Ele dá e requer para engajar a subserviência de nossos esforços e para nos tornar sensíveis ao nosso dever e obrigação. Segundo, isto se segue porque esta obra deve ser repassada repetidas vezes para que seja mais explícita. Devemos reviver a obra e colocar uma nova cópia da lei em nosso coração, para manter a velha obra em andamento. O primeiro objetivo é
Persuadi-lo a estudar a Escritura, para que você possa obter entendimento e esconder a palavra em seus corações para propósitos graciosos. Este é o livro dos livros. Não o deixe ficar ocioso. O mundo pode ficar sem o sol, assim como a Bíblia. O Salmo 19 fala primeiro do sol, depois da lei de Deus, que é para o cristão como o sol é para o mundo exterior. Considere o grande uso da palavra para informar o entendimento e reformar a vontade. A palavra de Deus é capaz de tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:17. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. Salmo 119:9. Um jovem que é tão descuidado e teimoso, e no próprio calor de suas luxúrias, ainda assim há o suficiente na palavra para purificá-lo, domá-lo e subjugá-lo a Deus. Portanto, vamos colocá-lo em nossos corações. Para este fim, medite frequentemente sobre isso. Maria guardava todas estas palavras, Lucas 2:19. Como ela as guardava? Ela as ponderava em seu coração. A meditação faz o fogo queimar, e pensamentos profundos e constantes são operativos. A galinha que vagueia de seu ninho quando está chocando não produz nada. É uma incubação constante que choca os filhotes. Então, quando temos apenas alguns pensamentos errantes e não meditamos sobre a verdade, quando temos apenas lampejos, como um pequeno vislumbre de um raio de sol sobre uma parede, isso não faz nada, mas pensamentos sérios, através da bênção do Senhor, farão o trabalho. Insista com o coração repetidamente. Pergunte, isso é uma verdade? Então, o que será de mim se eu desconsiderá-la? Esta é a palavra de Deus e não encontra mais entretenimento em meu coração? Receba-a no amor dela. O apóstolo faz disto o fundamento da apostasia, porque não receberam o amor da verdade. 2 Tessalonicenses 2:10. Deixe a palavra penetrar nas afeições, se ela estiver apenas na língua ou na mente, apenas para torná-la uma questão de conversa e especulação, ela logo desaparecerá. A semente que está na superfície, os pássaros do céu a pegarão. Portanto, esconda-a profundamente. Deixe-a penetrar mais e mais. Primeiro os homens têm uma mera apreensão da verdade. Depois ela entra na consciência. Depois fica no coração e, então, é armazenada. Quando é mais caro do que nossa mais cara luxúria, então ele ficará conosco. Quando a palavra irrompe no coração com evidência e poder, você não pode manter ambos. O segundo objetivo é direcioná-lo sobre o que fazer na leitura. A palavra é um notável preservativo contra o pecado e um antídoto contra a infecção. Do mundo, a lei de Deus está em seu coração, nenhum de seus passos resvalará. Salmo 37:31. Enquanto a verdade for mantida viva e ativa e em vista da consciência, não resvalaremos, ou não resvalaremos com tanta frequência. Temos muitas tentações para nos desviar da obediência, mas estamos seguros quando a lei de Deus está em nosso coração. Veja como estava no coração de José. Como posso fazer esta grande maldade e pecar contra Deus? Contra Deus, que é de tamanha majestade soberana, de tamanha bondade infinita e poder poderoso, tão capaz de salvar e destruir. Toda vez que você ler a Escritura, você deve acumular algo. A melhor maneira de destruir ervas daninhas é plantando o solo com a semente certa. Então, para promessas. O que você escondeu em seu coração para conforto contra deserções e aflições? Em um momento de provação, você descobrirá que uma promessa dá mais conforto e apoio do que todos os argumentos que podem ser produzidos pela razão. Este é o meu conforto na minha aflição. A tua palavra me vivificou. Salmo 119:50. Ele tinha uma palavra para apoiá-lo. Portanto, vamos entesourar as promessas. Da mesma forma, para ameaças, especialmente contra os pecados aos quais somos
mais inclinados. Quem dentre vós dará ouvidos e ouvirá para o tempo vindouro? Isaías 42:23. Está tudo bem com você no presente, mas os assuntos que virão são adiados, pouco cuidados. Amós 6:3. Você deve pensar e se preparar para o que virá depois. Então, ao ouvir, não ouça levianamente, mas esconda a palavra em seu coração, para que ela não seja desviada por sua própria negligência, esquecimento, correndo para distrações carnais, para que ela não seja roubada por Satanás, para que ele não possa arrebatar a boa semente de sua alma. Quando a palavra é pregada, há mais companhia presente do que é visível. Há anjos e demônios na assembleia. Sempre que os filhos de Deus se reúnem, Satanás também está lá. O diabo está presente para desviar a mente por pensamentos errantes, levantando preconceitos para que possamos expulsar a palavra, ou por desculpas, atrasos, evasões ou adiando-a para outros, quando começamos a ter algum senso de nosso pecado e perigo. O diabo reluta em nos deixar ir longe demais para que Cristo não consiga um súdito em seu reino. Portanto, vamos trabalhar para colocar algo no coração por meio de cada sermão. Alguma nova consideração é dada para colocá-lo a trabalhar na vida espiritual. Uma espera consciente em Deus encontrará algo a cada vez. É triste considerar quantos ouviram muito e armazenaram pouco ou nada. Pode ser que tenham armazenado em seus cadernos, mas não armazenado a palavra em seus corações, para meditação. Medite sobre a palavra. Não a estude de forma superficial, nem se contente com um leve gosto ou uma pequena afeição passageira, mas pondere-a seriamente para que ela possa entrar em seu próprio coração. Pensamentos apressados e superficiais não alcançam nada. A carne deve ser bem mastigada e digerida, se você quiser que ela se transforme em bom sangue e energia. Você deve seguir a palavra de perto, até que ela se estabeleça em nossas afeições. Então chega de prática a Davi. Guardo a tua palavra no meu coração. A segunda coisa é o objetivo e a finalidade de esconder a palavra de Deus em nosso coração, para que eu não peque contra ti. Ao esconder a palavra em nossos corações, deve haver um fim correto. Nosso conhecimento dela e prazer nela devem ser direcionados à prática. Primeiro, não devemos estudar a palavra meramente por curiosidade, para que possamos saber o que é dito ali, como os homens se intrometem em assuntos civis. Assim, os atenienses se aglomeraram em torno de Paulo, Atos 17, 18, 21. Assim, por causa da novidade, os homens podem ter afeição e prazer na palavra. João 5,35. Vocês se alegraram em sua luz por um tempo. Há certas afeições que temos pela palavra quando ela é nova e fresca, mas quando ela envelhece, nós a detestamos. Essa afeição pela palavra logo se esgota. Segundo, não devemos esconder a palavra em nosso coração, meramente para que possamos ensinar outros, para que possamos fazer um comércio lucrativo dela. Ai de mim, um homem pode ensinar outros e ser ele mesmo um réprobo. Veja, como na cunhagem de dinheiro, um selo de ferro pode imprimir o caráter e a impressão em um pedaço de ouro e prata, assim Deus pode usar os dons e o conhecimento de alguns homens para gerar fé em outros, e eles mesmos perecerem. Mateus 7:21. Nós profetizamos em teu nome. No entanto, afasta-te de mim, eu não te conheço. Terceiro, este não deve ser nosso fim também, não meramente para deleite. Amplitude de conhecimento traz consigo um contentamento, pois é um acréscimo à nossa perfeição. A verdade é o objeto de nosso entendimento e pode agradar uma mente não santificada. Não meramente por subserviência a alguns fins básicos e inferiores, para que possamos obter estima no mundo ou a reputação de sermos pessoas eruditas, mas como é uma elevação do entendimento. Todo deleite, na verdade, não é um deleite em Deus.
Há um prazer natural que temos na contemplação de qualquer verdade sublime. Este é meramente um prazer no trabalho de nossas próprias faculdades, quando as afeições são terminadas no conhecimento puro, pois é uma verdade elevada e misteriosa, pois é um deleite para o entendimento. E por último, não devemos estudar a palavra meramente pelo conforto dela e pela adequação à consciência. Como o homem é uma criatura razoável, ele se deleitará no conhecimento. E como ele tem uma consciência aviso da morte e do julgamento vindouro, ele pode se deliciar com o conforto disso. Muitos buscam promessas que não gostam de preceitos. O solo pedregoso parecia ter uma alegria. Da mesma forma, eles podem se deliciar com a parte confortável da religião, mas essa alegria não dá em nada. Essa recepção alegre não é um prognóstico seguro de uma colheita abundante. Então recebemos a palavra corretamente, quando olhamos para a parte sagrada e mortificamos nossos desejos e afeições naturais. Muitos lidam com a palavra como grandes homens fazem com companheiros carnais. Eles estão dispostos a entretê-los em suas mesas para ouvir seu discurso por causa da alegria de sua alegria. Mas para pagar suas dívidas ou melhorar suas fortunas, isso eles não farão. Da mesma forma, muitos darão a Cristo e a palavra, e a parte confortável dela, entretenimento, mas eles são relutantes em assumir os deveres do Evangelho sobre si mesmos. Portanto, não basta estudar a palavra apenas para que possamos valorizar a nossa própria pessoa com a parte confortável dela, mas também devemos estudar a parte sagrada dela e aquilo que exige o nosso dever. Esforcemo-nos para esconder a palavra em nossos corações, como fez Davi. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém.